Fala galera, bora para mais um vídeo para você que está querendo produzir aí seu curso online e ainda não começou a produzir, tem algumas dúvidas. Então hoje eu vou fazer mais um vídeo para matar mais algumas dúvidas de quem é produtor e está querendo produzir aí os seus cursos online. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as proporções de monitores. Veja que eu tenho um monitor aqui, esse aqui, um monitor wide, um monitor super wide. Então, o que isso significa? Aspect ratio desses monitores, que é a proporção de tela. Isso quer dizer alguma coisa como nós vamos produzir? E também a resolução. Full HD, 4K, só HD. Que isso vai influenciar no nosso curso? Precisamos saber isso? Na hora que você for exportar, você quer de repente colocar também numa rede social como IGTV? É o mesmo aspect ratio? É a mesma resolução? Se você tem dúvidas disso aí para produzir o seu curso, assista esse vídeo aí que eu vou matar essas dúvidas. Caso você só está querendo gravar o seu curso sem preocupar com nada disso, assista esse vídeo apenas para não morrer na ignorância, beleza? Então vamos lá para o computador que eu vou apresentar agora. Bem, então estou aqui no computador e agora vou começar a apresentação falando um pouco sobre o que é a resolução e o que é a proporção. Mas antes disso, eu quero que você entenda o que é o tamanho, o que são as polegadas do seu monitor, da sua televisão. Muita gente confunde a resolução, que é um Full HD, com a proporção da tela, o famoso lá 4:3, 16:9, que é o aspect ratio. Isso não tem nada a ver. Pensa o seguinte, imagina se o tamanho do seu monitor, o formato do seu monitor, o tamanho dele tivesse ligação direta com a resolução. Então todo mundo que usasse Full HD teria que ter o mesmo tamanho de monitor. Então como que existe pessoas que têm um celular com resolução Full HD ou até mesmo 4K? Então daí você pode parar para pensar que não tem nada a ver. Se você ainda acha que o formato tem a ver com a resolução, não tem. Proporção de tela, tamanho em polegada e resolução, eles se combinam em outras coisas. Eles não são diretamente ligados, tá? É questão só de... Um é questão de proporção, outro a proporção, que é o aspect ratio, que é lá 4:3, 16:9, o tamanho da sua tela, que são as polegadas, e a resolução, que é a qualidade, a quantidade de pixel, é a resolução. Então vamos entender isso para não confundir se quando você precisar, lá você vai exportar o seu curso, você fez seu curso, ou você nem sabe ainda qual que é o tamanho que você vai gravar de resolução, tá? Então eu vou te explicar o que é resolução para você entender se compensa ou não gravar numa resolução mais alta como um 4K da vida, beleza? Então primeiro vamos entender aqui o que são polegadas, tá? Então veja aqui que eu coloquei na apresentação aqui um monitor wide, tá? É um monitor widescreen. Quando a gente fala widescreen, se você ainda não entende, significa que o monitor ele é mais horizontal do que vertical, então ele é mais esticado, que é esse novo padrão. Para quem nasceu antes dos anos 2000, estava acostumado com um padrão quadrado, os monitores eram quadrados, as televisões eram quadradas. Então se você não é dessa época, você de repente nem nunca viu. Então esses monitores, antigamente, os monitores eram quadrados. E hoje, quando ele é mais esticado, ele é chamado de wide. Veja que esse aqui é de 24 polegadas. Mas por que está assim? Por que está mostrando aqui, ó, de uma ponta... Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu dedo aqui, ó, de uma ponta a outra. Porque é assim, na transversal, que é assim que mede as polegadas. Você não vai esticar uma régua na horizontal para medir as polegadas do seu monitor, nem da sua televisão, ou nem na vertical. Não é assim que funciona. É sempre assim, ok? Então é dessa forma que você descobre quantas polegadas que tem. Você pode ver que aqui, ó, são 24 polegadas dessa
medida. Tem a medida horizontal de 20,9 e a vertical de 11,8. Mas a medida da polegada do seu monitor, da sua televisão, é desse formato. É claro, se você esticar lá uma fita métrica, você olha lá nela a parte de polegadas para ter a proporção certa. Porque se você pegar por centímetros, você vai ter que fazer um cálculo, se não me engano, é dividir por 2,53, 58. Joga aí no Google que você vai descobrir. Se você só tiver uma régua ou uma fita métrica em centímetros, você tem que fazer um cálculo, tá? Então, né, que se você pegar na sua televisão, lá no seu monitor, e descobrir que ele tem, sei lá, 106 centímetros, não significa que você tem um monitor de 106. Significa que você tem um monitor em volta de 43 polegadas, beleza? Isso aí mais ou menos pelo cálculo. Depois você olha lá e confere esses dados que eu estou te falando. Então, isso é o tamanho da sua tela, beleza? Então, aqui está o tamanho da sua tela. Nada mais do que isso, beleza? Então, é dessa forma. Aqui eu coloquei... eu peguei uma imagem de quatro monitores para você entender a proporção. 32 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, 70 polegadas. Como que ele vai aumentando e todos qual que é a medida. Beleza? É sempre a mesma medida também. Sempre na transversal aqui. Outra coisa que você tem que saber é a proporção da resolução de tela. Então, esse primeiro, o que eu quis esclarecer foi o tamanho. Então, se você não sabia o que era o tamanho, como que era medido o tamanho da sua televisão, ou como que era medido o tamanho do seu monitor, ele é medido dessa forma. Então, como eu falei no início do vídeo, eu tenho um monitor super grande, eu tenho um monitor de, sei lá, 40 ou 30 e tantas polegadas. Significa que ele é 4K? Não, não significa. Você comprar um monitor grande não significa que ele tenha a melhor resolução. Por isso que quando você for comprar um monitor ou uma televisão, você tem que olhar qual que é a resolução dela, se ela é uma Full HD, se ela é uma 4K, tanto que tem televisões aí de 70 polegadas que não são 4K, como tem televisões de 50 polegadas que são 4K. Geralmente, hoje já nem tanto, mas geralmente a tecnologia 4K em televisão, pelos tamanhos do pixel, era colocado em televisões de 50 para cima, que diziam os fabricantes que era onde que a tecnologia ficaria mais destacada, onde que a tecnologia funcionaria melhor. Tá? Não sei te falar se hoje ainda está dessa forma, mas antigamente os fabricantes falavam que colocavam nas televisões de 50K por isso. Tem em aparelho celular? Tem, mas não é. Eles falam que não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Beleza? Então, já entendemos o que é o tamanho da tela. Entendendo o que é o tamanho da sua tela, do seu monitor ou da sua televisão, a gente precisa entender o que é a resolução. Então, veja aí que tem vários quadrinhos nessa imagem que ele vai só crescendo. Esse quadrinho vai crescendo. O que significa... Desde o início que tinha lá era 480p, que era a resolução de 640 por 480. Veja que a resolução é da horizontal para vertical. Então olha a do Full HD, é 1920 por 1080. Geralmente, muitas vezes você vai ver, quando a gente trabalha com vídeo, na hora que você for exportar seu vídeo, você tem que ver o local que você vai exportar, o que ele fala. Geralmente ele não vai falar Full HD, ou muitas vezes ele nem fala 1920 por 1000, ele só fala 1080. Se ele dá só o final 1080, significa que ele aceita vídeo Full HD. Então você vai exportar por 1920 por 1080. Se ele dá o final só 720, significa que naquele lugar só vai aceitar vídeo
de qualidade HD. Ele não vai ser, por mais que você mande uma superior, ele não vai ficar, ele vai ficar em HD, entendeu? Que é o 1280 por 720. E em alguns lugares onde que a gente posta curso, ele tem isso como limitação. Ele fala lá na Udemy, se não me engano, é o mínimo. Ele fala, ele aceita o Full HD. Eu não lembro se aceita 4K. Eu acho que ainda não aceita 4K, mas ele aceita o Full HD e ele aceita no mínimo 720, que é 1280 por 720. Então ele aceita no mínimo um HD. Você não poderia mandar essa resolução de 640 por 480, que eles não aceitariam seu vídeo. Então a resolução mínima seria HD e a máxima Full HD. Aí você me pergunta, então compensa eu gravar em HD, por mais que ele aceite um Full HD? Compensa eu gravar em HD em vez de Full HD? Não, porque o padrão já está começando a migrar muito para o 4K. Tá? Então não compensa você gravar num HD, porque você vai deixar de ter qualidade. Ainda mais que hoje em dia, qualquer celular, se você for gravar um vídeo com celular, qualquer celular tem Full HD. Pelo menos de qualidade média para cima, tem Full HD. Então, a gravação do Full HD para você, se você for capturar a tela, basta você ter um monitor Full HD que ele vai capturar em Full HD. Não compensa em HD, porque você vai estar dando muito menos qualidade para o seu aluno que já está começando a se acostumar. Já está começando a se acostumar, não. Podemos falar que ele já está acostumado com uma qualidade Full HD. Então ele vai perceber a diferença de um outro curso que talvez ele tenha comprado pelo seu. E para você, acredito que você já vai ter. Então, se você já tem como gravar em Full HD, por que você vai gravar em HD? Aí você me fala, mas meu equipamento já grava em 4K. Então, se eu posso gravar em 4K, por que gravar em Full HD? Aí já é outra coisa. Primeiro, você tem que ver, o local onde que você vai colocar já está aceitando 4K? Onde você vai colocar o seu curso? A maioria não. Então não faz sentido você gravar em 4K. Então hoje talvez ainda não está fazendo sentido. Primeiro, ainda mais padrão Brasil, a maioria das pessoas ainda não tem o 4K. Como o Full HD a qualidade já é muito boa, pode trabalhar com ele, tá? Se você quiser insistir em trabalhar com 4K, lembre de duas coisas. Primeiro, determine onde vai ser postado o seu curso. Lá aceita 4K? Se não aceita, já não precisa. O outro eu tenho um computador potente o bastante para editar vídeos em 4K? Aí você fala, muda? Sim, muda. 4K é muito maior, é muito mais resolução, é muito mais pesado na hora que você editar um vídeo. Então, se você tiver um computador aí baixa renda, você não vai conseguir 4K, ou você tem que usar técnicas de cache no Premiere, são técnicas mais avançadas que ele vai puxar uma qualidade menor para você editar e depois ele dá saída na qualidade boa, mas são técnicas mais avançadas que talvez vai complicar a sua vida à toa. Então, no 4K, pense bem. Agora, do HD para o Full HD, eu já te recomendo fazer Full HD. Salvo que, se por acaso aonde você for colocar o seu vídeo não aceitar Full HD. Mas se não aceitar Full HD, procure outros lugares. Esse lugar pode estar com a tecnologia um pouco defasada, beleza? Então olha aí a imagem que eu coloquei. Veja o tamanho do Full HD para o 4K. Então por isso quando eu falo que pesa lá para você editar, é porque pesa mesmo. É um vídeo muito maior. Imagina um de 8K. Olha ali o tamanho. Então isso aí é só para a gente entender mais ou menos a proporção. E agora eu mudei isso aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Então isso é a resolução. Eu esqueci de falar um detalhe. O que significa esse 1920, que a gente já sabe que não são polegadas,
não são centímetros. Então, o que significa 1920 por 1080? Significa que a gente tem 1920 pixels por 1080 pixels. 640 pixels por 480 pixels. Que, no final das contas, se você não entende por que dá mais qualidade, eu peguei uma imagem aqui boba, mas que dá para a gente entender. Imagina isso aqui, ó. Você capturou, você tentou fazer um círculo, aonde que você só consegue mostrar 10 pixels por 10 pixels. Olha a qualidade. Como os pixels, 10 pixels é muito pouco, os pixels são grandes, você não consegue fazer borda, então seu círculo fica desse jeito. Agora eu aumentando um pouco a resolução, olha, só de aumentar 20 pixels por 20, olha como é que a definição do seu círculo já fica melhor. Olha, 30 por 30. E isso é parecido com a resolução aqui da sua imagem. Então, são 1920 pixels. O que vai te dar mais definição? 1920 pixels ou 640 pixels? Eu estou falando, não estou falando de tamanho de tela. Vamos determinar a tela. A gente tem um monitor de 20 polegadas. Então, você coloca 640 pixels e coloca 1920 pixels. É isso aqui que acontece. É a definição. Antigamente, se você já teve uma televisão de tubo, eu, pelo menos, quando era menino, a televisão era de tubo e a gente tinha mania de chegar com a cara, menino chegava com a cara na televisão, você enxergava os pixels. Os pixels eram tão grandes que dava para enxergar o pixel na televisão. Beleza? Hoje a quantidade é tantos os pixels foram diminuindo que você nem consegue. O pixel, então, para você colocar 1920 pixels numa tela de celular, foi assim, uma tecnologia absurda que eles tiveram que colocar lá para que você menor que um fio de cabelo cada pixel para você colocar num monitor pequeno. Então, gente, é isso, por isso que a resolução fica melhor. Então, se você da década de 80, 90 assistia filmes, não sei se você lembra, mas a imagem era muito ruim. A gente só não sabia que era ruim porque não tinha nenhuma comparação. A não ser que você fosse no cinema, você via tudo na tela gigante, mas você não tinha a noção que na sua televisão era uma porcaria. Você enxergava tudo serrilhado, porque a gente não tinha resolução suficiente para isso, tá? Agora, a mesma brincadeira, tentando desenhar uma carinha 20 por 20, olha ao redor, o tanto que essa carinha está serrilhada com 20 pixels. Agora, olha com 40 pixels, como que já melhorou? Com 40 pixels é absurdo, o tanto que melhorou é absurdo. Agora, imagina aqui, ó, 200 por 200 pixels, o tanto que melhorou. Essa proporção de pixels serve tanto para os filmes, quando você vai mexer com uma imagem, você vai salvar uma foto, vai brincar com Photoshop, alguma coisa, é a mesma coisa. Ela vai ficar serrilhada ou não? É essa proporção aí, é isso aí que você está vendo, tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Então, agora eu acredito que você já esteja entendendo melhor que o tamanho do nosso monitor não tem nada a ver com, deixa eu voltar aqui, com a nossa resolução. A resolução é a quantidade de pixels que é colocado num monitor ou numa televisão. Por isso que quanto mais pixels, menos serrilhado fica, beleza? Então, se você não tinha noção de como que isso funcionava, acredito que vai dar uma clareada para você. Então você vai começar a entender o porquê da gente colocar numa resolução melhorzinha. Agora, outra coisa, a gente tem lá o nosso monitor de 20 polegadas,
Mas e tem as TVs antigas, tem os monitores mais modernos. E sempre quando a gente faz um vídeo, a gente fala que eles têm aspect ratio, ou ele tem uma proporção de tela. O que isso significa? Aqui tem 3 imagens. A TV clássica, tá? Tanto que colocaram aqui Classic TV. A TV clássica era 4:3. Tem também aqui, ó, 1.33.1. Isso também é usado? É, mas não tanto. Geralmente ele coloca aspect ratio 4:3. Significa que era basicamente quadrado. O que significa 4:3? São 4 proporções do mesmo tamanho na horizontal por 3 proporções do tamanho da tela na vertical. A widescreen, que já é o padrão que a gente usa hoje, são 16 proporções do mesmo tamanho na horizontal para o 9 na vertical. E o super wide, que são 21 por 9. Eu tenho, hoje em dia, eu uso exatamente 2 monitores, um widescreen e um super wide. Então isso aí que é o aspect ratio. Eu vou mostrar também como que funciona o aspect ratio do seu celular, tá? Mas primeiro vamos segurar aqui. Eu quero te mostrar aqui no Excel. Eu fiz, deixa eu conseguir mostrar tudo. Beleza. Então eu desenhei aqui no Excel para você entender um pouco melhor. Então esse era a nossa televisão antigamente. Então você dividia a tela, o aspect ratio é dividir a tela por 4 proporções iguais na horizontal por 3 proporções iguais na vertical. Então veja como era muito mais quadrado. Por isso que nossos monitores, nossa televisão era quadradona. Eu só coloquei aqui 3, mas tem vários. Essas escalas você acha fácil na internet. Olha o que a gente usa hoje. É a proporção, são 16 proporções iguais na horizontal por 9 proporções iguais na vertical. O super wide, você pode ver que ele não aumenta na vertical, ele só aumenta na horizontal. Por isso que é chamado de super wide. O wide, a sua telinha é assim, ela é mais retangular. O super wide, ela é super retangular. Estou tentando me enquadrar aqui para você ver. Então ela é super retangular. Voltando aqui no aspect ratio, eu vou voltar aqui no celular. Então, veja que o seu celular, primeiro, você mede a tela do seu celular da mesma forma, tá? Transversal, que da mesma forma você vai medir a tela do celular, é que você mede o monitor. Então aqui, se você fosse trabalhar com um IGTV da vida, você trabalharia na proporção 9:16 ou 4:5, que ficaria com 2 faixas aqui. Voltando aqui no meu Excel, eu fiz essa proporção aqui para você entender. Tem que diminuir para caber. Então, essa proporção 9:16, não sei se você entendeu, ela só inverteu. Ela pegou uma tela wide e fez isso aqui, tá? Então, quando você vai trabalhar com um IGTV mais ou menos, você tem que imaginar que essa é a proporção do IGTV, ou você pode pegar a proporção 4:5. Aí você me pergunta, mas se eu for pegar um pedaço do meu curso que eu gravei assim, 16:9, eu posso simplesmente tombar ele? Não. Isso aí não vai existir. Beleza? Se você tombar ele, a pessoa tem que virar o celular. Agora você não consegue simplesmente moldar
esse 16:9 aqui, você não consegue moldar ele no 9:16. Então, geralmente, quando a gente gravou em Full HD, quando a gente diminuir, ele vai ocupar mais ou menos esse pedaço da tela aqui. O resto vai ficar tela preta, tá? Porque, imagina, é bem wide. Aí eu tenho que ir diminuindo para caber nessa proporção pequena aqui. O resto todo fica tela preta. A não ser que você já esteja gravando só para o IGTV, você vai gravar com seu celular em pé, aí sim ele vai funcionar, ele vai ficar aqui já no aspect rate de 9:16, ele vai ficar já na tela toda, beleza? Agora, se você estiver gravando um curso, nunca coloque o celular em pé, porque os monitores e as televisões são deitadas. Por isso que uma das emissoras aí, há um tempo atrás, falava o tempo todo, tinha uma chamada dela para você gravar um vídeo e falava: deite o seu celular, não vamos aceitar vídeo em pé. Por quê? Porque os aspect rates das televisões são na horizontais. Então as pessoas gravam em pé e o que acontecia? Você tem uma televisão aqui, ó, 16, aspect rate 16:9. Você gravava em pé, aparecia só esse pedaço aqui na televisão e o resto ficava uma faixa preta. Porque simplesmente você não pode pegar essa beirada aqui e esticar. Imagina, eu fui filmado assim e eu estiquei. Então, meu rosto ia ficar totalmente desproporcional, a pessoa ia ficar toda deformada. Não existe igual a imagem que a gente pega e sai esticando ela. Isso não existe, senão você vai deformar. Por isso que a gente mantém as proporções. Beleza? Então, espero que essa parte aí fique bem clara para você entender. Outra coisa que eu quero que você entenda falar um pouco dos padrões, né? Que, na verdade, eu já até falei bastante, que é o padrão 1920 por 1080. Eu acho que já ficou claro. Esse é o padrão Full HD, beleza? Então, você sempre vai ver, geralmente você vai ver 1080, pode gravar nele. E o outro, que é o padrão 4K. O padrão 4K, geralmente a gente pode... tem gente que fala aqui, que nem eu peguei na imagem, que 3.840, 2.160 é 4K. Na verdade, ele é o que nas televisões eles falam que é o Ultra HD. O 4K é o 4.096 por 2.160. Tanto que aqui na imagem ele fala que aqui é o True 4K. Beleza? Então, mas lembrando, antes de gravar em 4K, pense se você tem máquina para editar ou se aonde você vai postar aceita um 4K. E por curiosidade, se você não sabe o que é a sigla K é uma sigla internacional que a gente usa para determinar 1000. Então muitas vezes a gente fala: nossa, eu vou comprar um carro lá, aquele carro custa, sei lá, 40K. Então isso significa que aquele carro custa 40 mil. É a mesma coisa com 4K. O K é de 1000, então é 4.000, que é a alusão à proporção dele aqui, que é de 4.096. Beleza? Então é bem simples aí, é só para você entender. Entendendo isso tudo, agora eu vou para terminar, só vou falar uma curiosidade, que é a curiosidade do filme. Se você é da época de 80 ou de 90 e tal, e já viu um filme, eu vou colocar para você aqui na tela. Esses filmes, a gente tirava foto com esses filmes. Quem nunca tirou foto, você tinha que comprar um filme, ele vinha com tantas poses, onde que você tinha que mandar revelar. O cinema, há pouco tempo atrás, era usado somente filme. Hoje em dia é o contrário, é usado digital. Tem cineastas famosos que gostam de usar filme, mas ele tem que ser muito famoso porque é muito caro para a produtora. Então a produtora não deixa qualquer um hoje em dia em filme, porque filme é muito caro, tá? Custa caro para uma produtora. Então, aí você pensa, mas quem são consciência e usar filme, sendo que hoje tem digital com melhor qualidade? É nisso aí que eu queria chegar. Não se engane, tá?
hoje, agora que nós conseguimos chegar numa qualidade de um filme, beleza? Veja aí na imagem que a gente tem filmes aí de 35 milímetros. Para você ter noção, esses filmes de 35 milímetros, eles são filmes que chegam até a qualidade de 8K. Tá? Esse filminho aí você consegue em 8K sem perder nenhuma qualidade. Por isso que por isso que na maioria das vezes, antigamente, logo quando começou as fotos digitais, fotógrafos ainda usavam filme, porque as fotos digitais eram muita baixa qualidade, não chegava nem perto de uma qualidade de um filme. A mesma coisa com cinema. Então, não sei se você já percebeu, muitas vezes você está na sua TV a cabo, você está assistindo um filme dos anos 80 que você assistia quando era menino, numa qualidade espetacular. É por isso, porque o filme ele tem uma qualidade de 4K, é claro que vai depender do jeito que o filme era capturado, mas os blockbusters de Hollywood eram todos capturados em filmes de alta qualidade, no mínimo 4K eles são. Tá? Então não ache que filme tem baixa qualidade, que é o contrário. Filme tem muita alta qualidade agora que nós estamos chegando. Imagina, agora que nós estamos falando, de uns 4 anos para cá que nós estamos falando de 4K, 8K. Isso já tinha há muitos anos no cinema. Por isso que filme tem uma super qualidade. Aqui você pode ver uma tabelinha dos milímetros, quais filmes que eram usados, quais que eram as proporções, beleza? Então isso aí dá para você ter noção de qualidade. Agora, veja essa imagem que eu coloquei aqui. Olha que interessante. Estamos falando aqui do aspect ratio. Esse primeiro quadrinho aqui é o 4.3, o que está à esquerda, que era o padrão quadrado de antigamente, que era das nossas televisões, beleza? Pegando uma película, pegando um filme gravado no cinema e jogando na sua televisão. O outro, veja que aqui no canto da direita, mostra tudo que teria que estar aparecendo na tela. Você percebeu que o cowboy da esquerda e o da direita foram cortados? O da esquerda foi meio cortado, o da direita um pedaço e mais um cara inteiro foi cortado. Beleza? Aí você fala, mas por que na outra televisão não foi cortado, sendo que é o mesmo aspect ratio? Presta atenção, você olha em cima e embaixo, veja que tem dois fachos pretos. Então, uma curiosidade legal. Quando todos os filmes, se você voltando, se você é da época de 80, 90 até o início de 2000, que assistia filme em televisões quadradas que não eram wide 4.3, sinto te dizer, se você não assistiu o filme que tinha facho preto, você perdeu boa parte das laterais do filme. Você fala, isso não é possível. Sim, todas as televisões faziam isso. Simplesmente corta. O porquê? Mas por que eles faziam isso? Culpa sua. Porque aposto que você sempre que vê um filme com fachos em cima e embaixo, reclama. Mas por que uma televisão desse tamanho e não ocupa a tela toda? Como os telespectadores não gostam de facho preto, televisões nacionais como Globo, SBT e lá vai pedrada, simplesmente pega e aumenta, ela vai diminuindo da tela da TV até a um ponto que cubra a tela toda. Só que ela simplesmente ignorava as laterais. Então, se você é um cinéfilo, viu vários filmes e muitos deles só na televisão, reassista, que você vai descobrir várias cenas que você não enxergou a lateral. Muitas vezes você vê a pessoa com cara de surpresa e nem sabia que estava sendo mostrada a cena, beleza? Por quê? Exatamente porque para caber
uma tela wide que era de cinema numa 4.3, você tem que diminuir em proporção, e diminuindo na proporção, eu já mostrei lá no Excel, ficam fachos pretos. Então, o facho preto, se você não entendia e reclamava, é isso. E se você sempre reclamou dele, bem feito. Você vai ter que reassistir os seus filmes favoritos porque você perdeu boa parte de um lado e do outro. E é muita informação. E um fato curioso, que eu percebi isso no meu primeiro dia de televisão wide. Comprei uma televisão wide, liguei para um amigo meu, isso foi em 2006, o filme que tinha acabado de sair era o Superman, o Retorno, em 2006. Liguei para ele, ele falou, tô com um filme aqui, falei, tô com uma televisão wide, tô doido para estrear, vão estrear. Ele veio para cá, veio para minha casa, colocou o filme e ele já tinha começado a assistir o filme. E assim que o filme começou, ele, não, peraí, caramba, eu estava assistindo isso agora lá em casa, eu não enxerguei esse cara, simplesmente não estava na cena. Então, era isso que acontecia. E no primeiro dia de televisão, eu já tive esse primeiro impacto. O meu colega já estava assistindo há 5 minutos antes numa outra televisão. E isso é o tempo todo. Sem falar, né, que as televisões normais, para caber no tempo dela, ela corta o filme. Todos os filmes que você vê em televisão normal, em televisão aberta, são editados. Não é, ele tira simplesmente cenas do filme, não é igual no cinema. Mas isso é outra coisa. Então, o aspect ratio, quando você vê a barrinha, não reclame, ele foi adaptado. Hoje em dia vai ser muito menos, porque hoje já cabem. Mas antigamente a televisão era quadrada. Então, se você reclamou, nunca gostou, é por isso que a televisão colocava e você perdeu. Olha isso aqui. Isso aqui, essa imagem que você está vendo dos cowboys, não é exagero. Você perdia exatamente. Você vê que você perdeu um personagem inteiro. E era isso que você perdeu na maioria dos filmes. Se você é da época de 80, 90, início de 2000, era assim que funcionava. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha matado as dúvidas sobre o que você tem que pôr em mente, que é as polegadas, o aspect ratio e a resolução. Cada uma tem seu significado, então o tamanho do seu monitor não tem nada a ver com a resolução, o aspect ratio não é questão das suas polegadas, e as polegadas é medido dessa forma. Acredito que se você ainda tinha dúvida, espero ter matado a dúvida. Caso não tenha matado a dúvida, posta aí, pergunte, fala qual que é a dúvida, ou se tem uma outra relacionada, pode colocar aí que eu faço um outro vídeo, faço explicando, beleza? Caso você já sabia, coloque aí se eu esqueci de alguma informação importante que teria que colocar, que também é legal. Agora, caso todas essas informações, por mais detalhes que eu dei assim mesmo, não te interessa, você quer só gravar seu curso, só grave seu curso e posta aí. Pelo menos não morri na ignorância. Beleza? Então, até o próximo vídeo.